estudantes, como vocês estão? Eu espero que bem. Se você caiu aqui nesse vídeo assim do nada, aleatório, prazer, eu sou a Ana e esse canal aqui fala sobre educação, tudo que eu posso trazer como dicas de como estudar, técnicas de estudo, como estudar melhor, estudar menos, aprender mais, tudo que eu posso trazer eu trago aqui. E o vídeo de hoje começa uma série que eu acho que vai ser muito legal, que vai ser sobre cursos de faculdade. Então, se você está em dúvida em qual curso fazer, acompanhe a série porque eu vou trazer outros cursos aqui e eu vou começar, claro, com o curso que eu amo, puxando o saco para o que eu faço, que é a economia. Vão ser 2 vídeos sobre a economia e eu vou tentar fazer 2 vídeos sobre cada matéria, cada curso no caso. Então esse primeiro vai ser sobre expectativas do curso e também o segundo vídeo vai ser sobre o primeiro ano nesse curso. 2 coisas, comenta aqui embaixo pra mim quais cursos vocês gostariam de ver e eu tento trazer pessoas desse curso pra gente conversar um pouco. E a segunda coisa, não esquece já de curtir o vídeo, é muito importante pra mim, para o canal, então muito obrigada! Vamos lá! Primeira coisa que eu quero falar então é sobre a economia no geral, os cursos de economia. Gente, os cursos de economia espalhados pelo Brasil e pelo mundo são muito diferentes. Tem os lados positivos e os lados negativos. O lado negativo dos cursos serem muito diferentes é que antes de entrar, você meio que já tem que saber com o que você quer trabalhar. Por quê? Porque tem cursos como, por exemplo, na FEA, da Universidade de São Paulo, são muito puxados para exatas. Então, FEA eu sei que é puxada, IBMEC, o INSPER, eles são muito puxados para a exatas. Enquanto que cursos como a PUC, o Mackenzie, se eu não me engano, o FMG, por exemplo, são mais puxados para humanas. É claro que nos 2 cursos dá pra ficar meio que em cima do muro, ou seja, dá pra você balancear exatas e humanas que você faz, mas eu estou falando das matérias obrigatórias que você tem, se elas são mais puxadas para matemática ou mais para história, geografia e todas essas humanas que envolvem a economia. Cuidado, você não se forma em economia se você ignora toda exatas ou se você ignora toda humanas. O que é legal você saber, o curso de economia, ele em si é considerado um curso de humanas. O que eu acho, gente, um absurdo, ele não é um curso de humanas, mas eu falo isso porque na faculdade que eu faço é muito mais puxada para matemática, é muito mais puxado para exatas, então assim, se você não sabe matemática, se você odeia matemática e não estuda matemática, você não vai se formar em economia. Eu não sei como funciona dentro das faculdades que tem humanas, se é possível passar sem, estudar muita matemática, mas eu acredito que não, porque parte da economia, grande parte do mercado de trabalho da economia vai trabalhar com as exatas. A microeconomia e a macroeconomia que vão ter em todos os cursos usam matemática, mas a micro, né, usa cálculo, você tem que saber derivar, maximizar a função, você vai ter que saber essas coisas você aprende com cálculo, então assim, se prepare para realmente estudar a matemática. Segunda expectativa minha, que infelizmente não foi muito bem depois que eu entrei na faculdade, é que eu entrei em economia porque eu gosto muito e quero trabalhar com o mercado financeiro. Ou seja, trabalhar em bancos, trabalhar com investimentos, bolsa de valores, todas essas coisas. Calme, se você detesta todas essas coisas, você pode fazer economia. Eu tenho amigos que detestam banco, não pisam em banco e tá tudo bem, eles continuam fazendo economia, é possível. A questão é, uma coisa que me decepcionou é que na minha faculdade não se fala de mercado financeiro quase. É claro que eu estou falando, lembrando das matérias obrigatórias que a gente tem, tá? Eu posso, por exemplo, entrar na liga de mercado financeiro que existe dentro da faculdade. Tem outros ramos ali que você consegue falar, claro, sobre o mercado financeiro, mas em matérias obrigatórias a gente tem econometria, que vai trabalhar um pouco então com essa parte de investimentos, mas assim, matérias sobre investir seu dinheiro, sobre as possibilidades, assim, não tem. A gente fala de monetário, em contabilidade, mas não fala exatamente sobre o mercado financeiro da forma que eu achei, que eu criei a expectativa que eu ia ter. Mas um ponto positivo é que eu não falo sobre, o mercado financeiro, mas eu entendo muito melhor, então, notícias, jornais, tudo que eu leio sobre o mundo.
Isso é um ponto muito positivo, que é algo que eu queria, era uma expectativa minha antes de entrar no curso, era assistir um jornal, por exemplo, e entender o que estão falando. Era ver lá sobre, nossa, hoje a bolsa despencou tantos por cento em tais países, e entender por que isso está acontecendo. Entender o que é a inflação e no que ela mexe. Então, essa questão mais macroeconômica, eu realmente estou tendo uma base muito boa sobre isso. E era uma expectativa minha que foi muito positiva, porque hoje em dia eu consigo, sei lá, entrar em algum site qualquer de jornal, dentro do meu celular, eu quero ler as notícias do dia e eu entendo muito melhor o que está acontecendo. Dividir o mundo em setores econômicos, entender por que quando um funciona, o outro não funciona tão bem. Então essa macroeconomia que eu gosto muito, foi muito legal porque eu entendi mais. Então foi uma expectativa boa minha. E outra coisa muito boa do curso de economia é o mercado de trabalho. É muito amplo. Então, como eu falei, se você detesta banco, bolsa de valores, mercado financeiro, não tem problema, você consegue entrar em vários outros setores dentro da economia. Você consegue trabalhar com o setor público, você consegue trabalhar com ONGs, com microempresas, você pode virar um empreendedor. Tem muitas coisas que você pode fazer dentro da economia. Então, assim, por mais que eu falei que os cursos tem uns que focam mais para exatas, mais para humanas, todos os cursos, em todos eles, você consegue perceber que você pode ser muitas coisas quando crescer, sabe? Aí, voltando um pouco naquele ponto ruim que eu falei, às vezes você acha que você não gosta nada de mercado financeiro. E aí você escolhe para uma faculdade que é bem mais voltada para humanas e percebe que, nossa, eu gostaria de trabalhar com isso. Talvez você, infelizmente, não tenha a base matemática que você precise para trabalhar naquilo. Então, assim, é ruim não saber exatamente o que você quer, então não saber qual curso entrar, mas a minha dica é, entre em algum que seja meio a meio, e foi o que eu fiz. Quando eu já sabia que eu queria economia, antes de entrar na faculdade, eu conversei com um economista. Ele é professor em algumas faculdades, então a gente conversou uma questão que eu quero entrar aqui, e que é sobre linhas de pensamento dentro da economia, dos cursos de economia. Qual é a questão? A gente sabe que existe a direita e existe a esquerda e as suas economias e os seus modos de viver e de política, que a economia envolve tudo isso. Eu quero saber da direita, eu quero saber da esquerda, e aí eu escolho o que eu vou gostar, entendeu? Porque, infelizmente, tem muitos cursos em que os professores ou só enxutam o Marx em você, ou só enxutam o Adam Smith em você. E não era o que eu queria entender os dois, entender o pensamento dos dois, pegar as partes positivas de ambos e criar os meus pensamentos. Hoje em dia eu faço FEA, que é na USP. Me disseram que era uma faculdade muito mais puxada para exatas, mas que tinha as duas linhas de pensamento. Até agora eu gostei bastante, realmente eu vi bastante dos dois lados. É engraçado porque a gente é dividido em duas turmas e tem uma turma que é muito mais direita, uma turma que é muito mais esquerda, meio que separou sem querer. Mas eu gosto muito de ouvir os dois lados. Na sala de aula é legal também porque tem vários debates. Eu sou a pessoa que fica ali quase com uma pipoca ouvindo as pessoas falarem e brigando, porque tem notícias. A gente tem aula de direito também, então eu vou falar isso mais no vídeo sobre o primeiro ano da faculdade. Então é muito legal esse envolvimento que a gente tem com a atualidade. É um curso que a gente consegue mudar as aulas todos os dias porque acontece uma notícia e a gente já tem aquela aula. Como, por exemplo, em macroeconomia agora, meu professor começou a dar alguns exemplos sobre a pandemia que está acontecendo agora. Então, assim, é muito legal saber e entender aquilo na teoria e na prática na atualidade, então é meio simultâneo com o que a gente está aprendendo. Aí tem uma pergunta também que eu já ouvi bastante, que é: dá para se igualar dentro do curso? Porque no curso entram muitas pessoas que gostam muito de matemática e não gostam de história, e muitas pessoas gostam muito de história e não gostam de matemática. Então, assim, dá pra você se igualar? Dá pra eu, por exemplo, que era uma pessoa muito da história, eu conseguir me igualar com a matemática? A gente consegue, todo mundo, caminhar ali numa média boa e tudo mais? Sim, você consegue, mas aí entra outra coisa que eu queria dizer o que acontece? É possível se igualar, mas você precisa se esforçar muito, porque dentro da economia você aprende coisas que são pós-ensino médio muito mais difíceis, como, por exemplo, cálculo 1 e cálculo 2, estatística 1, estatística 2 e 3, econometria 1, 2 e 3. Então, no ensino médio você aprendeu função, depois você vai aprender a calcular o limite dela, você vai aprender a calcular a derivada, a integral disso. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano sem falar aqui no canal. Mas por que isso aconteceu? Porque no meu primeiro ano de faculdade, a minha adaptação foi muito difícil, porque eu não estava acostumada com aquele ritmo de estudo. E eu, que gosto de estudar, estava tendo muita dificuldade para me esforçar naquele momento.
Então eu não sentia que eu ia conseguir sentar na frente de uma câmera e falar com vocês, estudem, se eu não estava conseguindo fazer isso. E eu não me arrependo assim nada, eu amo essa matéria, eu adoro estudar isso. Então é possível um aluno de exatas lidar com a história. Não é fácil a história também. Então assim, tem matérias que são um mix muito bom dessas duas. Só que é possível levar. É possível que um aluno que goste muito de exatas entenda a história e um aluno que gosta muito de ler e de história entenda a matemática. Eu tentei dar uma ajustada aqui na luz, mudei de lugar, não sei se resolveu, mas vou finalizar o vídeo então dizendo que essas eram então as minhas expectativas em relação ao curso de economia. No fim, estou muito feliz com o curso, eu gosto muito de fazer esse curso. É muito legal estudar isso e ver que a sua profissão, o que você está fazendo, vai gerar frutos depois. O mercado de trabalho é muito bom, é muito amplo. Se você enjoar de banco, você pode tentar trabalhar no setor público e vice-versa, sempre é possível. É possível você criar uma carreira a longo prazo. E se vocês tiverem mais dúvida, não esqueçam, vocês podem perguntar aqui embaixo, eu vou responder, eu vou adorar responder. De novo, eu acho maravilhoso, eu acho que todo mundo devia fazer. E eu acho que é isso, então. O próximo vídeo vai ser sobre o primeiro ano de faculdade, então como que foi, como que é o primeiro ano na economia. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever, e até o próximo.